E capítulo 7, as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Verso 1 diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. A boa fama quer dizer a boa reputação, bom nome. E o unguento quer dizer o perfume mais cheiroso. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Porque o dia da morte é mais reflexão e o dia do nascimento é mais alegria. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na hora do luto todos estão contristados, né? Porque ali se vê o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração. Ou seja, na hora do velório, na hora da morte, todos estão pensando na vida, em como viver e em o que vai acontecer. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Porque no momento triste, a pessoa se avalia, se reconhece, quer dizer, a maioria, né? Faz uma retrospectiva da sua vida, e na alegria não, é só bola para frente, não para verificar. Por isso que é bom os momentos, as oscilações da vida. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria, porque o sábio, ele analisa todas as coisas, o tolo não, o tolo quer ver na bagunça. Melhor eu ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque a repreensão do sábio transmite instrução, agora a alegria do tolo é só doideira. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade, quer dizer, o riso do tolo irrita. E na verdade é vaidade que é coisa fugaz. Quando ele fala, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, quando você ateava, ou quando você ateia fogo, em pedaços de espinho ou cactos, isso acontece muito na região do deserto, e conforme o fogo vai pegando, aqueles espinhos vão explodindo e batendo embaixo da panela, como se fosse um barulho de pipoca, né? Para nós aqui, nós entendemos bem. Como se fosse um barulho de pipoca estourando dentro da panela. E automaticamente aquilo ali irrita. É algo irritante, por isso que ele fala, como o crepitar dos espinhos debaixo da panela, que quando queima explode, tal é o riso do tolo, ou seja, é irritante. É algo que faz você perder a cabeça, fica impaciente. Também isso é vaidade, quer dizer, coisa fugaz. Então os conselhos aqui são práticos, objetivos. Olha no verso 7, que maravilha. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Porque até aquela pessoa mais sábia, debaixo de muito sofrimento, de muita opressão, até ele vai ficar atribulado, até ele vai endoidecer. E o suborno corrompe o coração. E o suborno é quando a pessoa oferece algo que corrompe o nosso coração. E na verdade a opressão, até mesmo do suborno, pode fazer endoidecer o sábio. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo, quer dizer, aquele paciente que dá tempo ao tempo, do que o altivo de coração, que é aquele que vai cheio de marra e sai fazendo logo de cara, né? Quando fala melhor o fim, porque no fim tu sabe o que aconteceu, o começo não, né? 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, quer dizer, controle, domínio próprio. Porque a ira abriga-se no seio dos tolos. O sábio, ele procura não ficar irado. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Porque quem vive uma espiritualidade, quem analisa a vida, sabe que por piores que sejam os dias atuais, os anteriores foram piores. Então hoje, com sabedoria, eu não vou falar que o meu dia foi pior antes. Hoje eu tenho mais inteligência, mais estrutura, mais espiritualidade, mais resistência, consigo colocar mais as coisas que são de Deus em prática. Enfim, o dia de hoje é extremamente melhor. Versículo 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que veem o sol. Quer dizer, porque a herança beneficia muita gente. A sabedoria beneficia muito mais daqueles que estão na terra. 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Porque quem tem dinheiro, ele está arraigado naquilo que é a sua sustentabilidade, quer dizer, a grana que ele tem. E o sábio, a sombra dele é a sabedoria que ele possui, que ele sabe que nos momentos mais difíceis ele vai conseguir sair dos problemas mais intensos, justamente por causa disso. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro não dá, mas a sabedoria dá. Todas as saídas acontecem para aquele que tem sabedoria.
Aí ele fala mais assim: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? É outra problemática. Você não vai conseguir trocar absolutamente nada daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar inertes. Nós devemos fazer da forma que é prudente, mas sabendo que não vamos mudar aquilo que Deus fez. No dia da prosperidade, goza do bem, quer dizer, está com condição, está com dinheiro, então alegria nessa hora. Mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez esta em oposição àquela, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Por exemplo, se você está na boa, viva a boa, mas vai vir um momento ruim. Então, na verdade, uma se opõe à outra, mas para que você tenha esse vigor, para que você tenha uma chance de desenvolver. Por isso que você tem um dia da caça, um dia do caçador. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, na juventude, né? Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na maldade. E é verdade, a injustiça ela paira, ela sempre está por aí, e nós verificamos que ela existe. Versículo 16, ó. Não sejas demasiadamente justo, quer dizer, excessivamente justo, aquela pessoa que quer ser todo certinho o tempo todo, é impossível, nem demasiadamente sábio. Se eu quiser ser sábio o tempo todo, também não vai dar. Ele fala, por que te destruirias a ti mesmo? Vê se você entende. Se a pessoa não tiver uma flexibilidade, uma jogada de cintura, uma maneabilidade para abordar as causas, as circunstâncias, os relacionamentos, esta pessoa estará fadada a se autodestruir. Por isso que ele fala, não sejas excessivamente justo, nem sábio. Porque aquele que quer ser justo em tudo, vai dar errado. Se fosse assim, vai ter horas que nem você vai conseguir perdoar-se a si mesmo. E se você tentar ser sábio em extremo, você não vai conseguir. Então quer dizer, você tem que ser equilibrado. Olha o 17. Não sejas demasiadamente ímpio, cara ruim demais. Nem sejas louco, que faz doideiras, porque morrerias fora do teu tempo. Ou seja, porque se você fizer tais coisas, você estará abreviando a sua morte, a sua vida na terra, né? E acelerando a morte, melhor dizendo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão. Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo que foi descrito aqui. O temor do Senhor nos livra de tudo isso. Aí ele fala mais, ó. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Olha, a sabedoria vai fortalecer o sábio, sempre fortalece. Mais do que 10 governadores que haja na cidade. Quer dizer, 10 políticos não equivalem a um sábio, porque o sábio consegue fazer tudo isso. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Alguns dizem que existe, não existe. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que ele está dizendo aqui é que na terra existem homens e mulheres, pessoas que vão cometer erros. 21, ó. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Ou seja, se você ficar prestando atenção em tudo aquilo que levam para você, que fulano fez isso, que ciclano fez aquilo e tal e etc., uma hora você vai descobrir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoas a outros. Hipocrisia, né? A pessoa fala que não, todo mundo já falou um dia de alguém. Se ele não falou 100% com raiva, mas ele comentou algo. Então ele está dizendo, se você ficar futucando muito, vai descobrir que eles, os teus servos, falam mal de você. Que na verdade você também já falou de alguém, ó. 23. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse, sabedoria adquirirei. Mas ela ainda estava longe de mim. Veja Salomão falando, quando ele achava que tinha 100% de sabedoria, ele ainda estava muito longe, mas muito longe. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Quer dizer, eu atentei tanto para ver o lado bom quanto para ver o lado ruim também. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. 2 pontos, veja bem. A mulher cujo coração são redes e laços, quer dizer, que atrai, que prende, né? E cujas mãos são ataduras, porque envolvem. Quem for bom diante de Deus, escapará dela. Mas o pecador virá a ser
preso por ela. Quando fala, ele fala o que for bom diante de Deus é o que comete a bondade. E você vê que Salomão, e isso aqui é um ínterim que eu vou fazer, Salomão foi o rei mais sábio do mundo, mais inteligente, mais rico, mais glorioso, e etc e tal, e pam, caixa de fósforo, por aí vai. Mas uma coisa ele não era bom. Ele explorava os súditos, ele botava impostos caríssimos, ele foi infiel para com Tiro, então ele era uma pessoa avarentíssima. O contexto histórico mostra isso. Por isso que ele está falando aqui, aquele que for bom diante dele, ele livra, mas o pecador virá a ser preso por ela. E próprio Salomão foi preso, não só por uma, mas por muitas delas, centenas delas. Ele teve oficialmente 700 mulheres princesas e 300 concubinas, sem contar por fora que ele teve também, sem contar a rainha de Sabá que voltou para a terra dela. Então ele está dizendo que só cai nessa malha quem não é bom diante de Deus. Ó. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Veja, quando ele fala o pregador, o Eclesiastes. Aí ele fala assim, causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vê se você entende. Você fala, mas como é isso? O cara casou com 700 mulheres princesas e 300 concubinas, fora as outras que ele tinha, e disse que não achou. Olha, regra da hermenêutica. Avalie o contexto. Ele está falando, ele não achou uma mulher que não tivesse tais características citadas acima. Ele quer dizer que todas elas atraem, enlaçam, são redes, são amarras, o coração prende. E você sabe que realmente é assim. O poder feminino sobre o masculino é grandiosíssimo. É isso que ele está falando quando diz que não achou uma mulher que não seja dentro dessas características supracitadas, que nós citamos até há pouco. Ele fala assim, causa que minha vida ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas eu não achei. Veja que o fator 1000 entra em ação. Ele teve 1000 oficialmente e não achou também. 29. Vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Ele está falando de quê? Deus fez o homem reto, casal monogâmico. E o homem criou a poligamia e essa montoeira de mulheres. Então ele está dizendo, Deus não criou isso, mas o homem criou. E na verdade são muitas invenções. Então o Salomão, na sua idade avançada, ele aconselhava para que essa juventude voltasse-se para Deus e abandonasse, evitassem tais práticas que eram perniciosas, daninhas, afrontosas para com a vida particular da pessoa. No caso este foi Eclesiastes, capítulo de número 7.